Querida igreja, bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos, antes de ler a palavra, vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele a sua bênção para este momento. Pai querido e santo, bom é estarmos em Tua casa, Te louvando, Te adorando, Te glorificando. E obrigado também, porque o Senhor nos deixou a Tua palavra. E por meio dela o Senhor fala conosco. Pela Tua graça, fala conosco mais uma vez nesta manhã, que possamos ouvir a Tua doce e maravilhosa voz a cada um de nossos corações. Toma-nos em Tuas mãos, como vaso de barro que somos, limitados, mas que a Tua graça seja superabundante em nós. Fica conosco, Pai, que te oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, que Deus esteja nos abençoando no estudo da sua palavra nesta manhã. Vamos abrir no Evangelho segundo Marcos, capítulo 5. Vamos ler os versículos 21 até o verso 43. Marcos, capítulo 5. Versículos 21 a 43. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jesus então foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia, e sentiu o seu corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço daqueles que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandar sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos.
Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que desse de comer à menina. É um texto com duas histórias muito impressionantes, duas histórias de milagre. Um texto que nos fala, acima de tudo, sobre quem é Jesus. Uma das ênfases do Evangelho de Marcos, desde o início, nos primeiros versículos, é nos apresentar quem é Jesus. E esse texto está nos falando acerca de quem é Jesus. Eu vou me focar mais na mulher e a história de Jairo apenas tangencialmente é que eu vou explorá-la aqui nesse texto. O que há de tão importante nesse milagre da mulher com fluxo de sangue que levou 3 evangelistas a narrarem a mesma história? Marcos a narra, Mateus a narra e Lucas também a narra. No que implicava, vamos pensar, no que implicava uma mulher sofrer hemorragia constante naquela época? Como que a gente pode dimensionar a fé desta mulher em Cristo? Nós estamos no ano da fé, reverendo Marco Antônio já nos lembrou nesta manhã. Um ano em que pregaremos acerca de Cristo e pregaremos que Cristo é suficiente, não precisamos de nada mais. Um dos motes da reforma, somente Cristo. E esse texto nos fala de uma fé incrível. Aliás, a expressão fé incrível é um paradoxo interessante, né? A fé de uma mulher doente. Quem é essa mulher? Uma anônima. O único título que nós temos desta mulher, nos 3 evangelhos, é que ela era uma mulher hemorrágica. O nome dela, a origem dela, a profissão dela, o estado civil dela, não nos é relatado em nenhum dos evangelistas e em nenhuma outra parte das Escrituras. Mas, pensando bem, nem precisava. O mais importante é a história que o evangelista nos conta acerca daquilo que Jesus fez por ela. Ninguém sabe o seu nome, mas conhece a sua história. E que história, que exemplo de fé. É sobre isso que nós queremos falar nesta manhã. Aquela mulher, devido ao seu processo de sangramento intenso, 12 anos sofrendo desse mal, ela era considerada impura por diversas razões da época. E a gente fica imaginando essa situação, a vida de solidão que essa mulher tinha. Ela vivia no isolamento, no ostracismo. A sociedade a excluía por completo. E ela, durante todo esse tempo, durante 12 anos, buscava uma solução para o seu problema, para a sua cura, para a sua purificação. Uma mulher doente, uma mulher anêmica pelo sangramento, debilitada fisicamente, psicologicamente, destruída, empobrecida, nos diz que ela gastou tudo quanto ela tinha com os médicos, mas em vão e, portanto, frustrada, sem nada aproveitar, indo de mal a pior, como nos diz o verso 26. Por este escrito que nós acabamos de ler, nós podemos imaginar que ela era uma mulher de posses. Teve uma época que ela tinha um bom dinheiro e ela pôde gastar, e ela teve como gastar todas essas posses em função da sua cura, mas mesmo assim tudo isso foi inglório, foi insuficiente. Ela teria gasto todos os seus recursos com os médicos, já havia consumido todos os seus bens em troca da sua cura, porém, tudo em vão. E a pergunta que fazemos é: o que resta a esta mulher? O que resta a esta mulher que pudesse lhe devolver a cura física,
a sua vida social, a sua vida religiosa. Veja o verso 27. O verso 27 nos diz: tendo ouvido a fama de Jesus. Tendo ouvido a fama de Jesus. Certamente essa mulher, como uma judia, ela deve ter ouvido falar muitas vezes acerca da profecia do Messias, de que o Messias viria, de que o Cristo viria. E uma dessas profecias afirmava que ele traria cura em quem apenas o tocasse no seu manto. E aquilo que os religiosos da época não entenderam, essa mulher simples, uma mulher do povo, discriminada, excluída, falida, entendeu pela fé que o Messias, quando viesse, iria trazer cura, viria trazendo salvação, a cura nas suas asas, conforme nós temos Malaquias 4, verso 12. A expressão que nós temos aqui, orla das suas vestes, é a mesma expressão que aparece em Malaquias para asas. A palavra tem a mesma raiz na língua original. Então essa mulher, de boba, ela não tinha nada. Ela sabia se aquele era o Messias, o Cristo, ele trazia consigo a cura e a salvação. Para isso, ela só precisava de uma coisa: colocar a sua fé em ação. E ela foi em busca do Mestre. Não foi fácil, não foi fácil. Ela teve que enfrentar várias dificuldades. Ela teve que sair da sua casa doente, enfrentar a multidão, enfrentar o medo, a dúvida de que ela não sabia como que o povo iria reagir, mas ela decidiu arriscar e receber a cura de que tanto ela precisava. E ela tentou fazer isso com a maior discrição possível, o que de fato não foi possível, pelo que lemos na história. Vejam o verso 27. Ela tenta então fazer isso discretamente, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Ao se deparar com o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, no meio da multidão, esta mulher, para ter tocado nas suas orlas, ela teve que se abaixar numa atitude de humildade por entre as pessoas e toca então na orla das suas vestes. E ela pôde comprovar naquele momento que ela estava diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Messias, daquele que trazia nas suas asas a cura, aquele que tinha autoridade em suas mãos sobre a vida e sobre a morte. Porque essa mulher, no mesmo instante que ela toca na orla das vestes de Jesus, ela sente o fluxo de sangue cessar. Parou. Ela foi curada imediatamente para a glória de Deus. E é aí, irmãos, que Jesus entra em cena. Prestem atenção. A mulher não é o centro das atenções. Nem Jairo, um proeminente chefe da sinagoga, nem os discípulos, mas o centro da atenção é Cristo. Esse texto nos fala da centralidade de Cristo. Quem é Jesus? Não é quem é a mulher, mas quem é Jesus. Vimos que Jesus vinha da terra dos Gerazenos, ele atravessou o mar da Galileia, voltou de novo para Israel, chega em Cafarnaum, uma grande multidão o cerca e vem de encontro a Jesus Jairo. Veja o verso 22. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés.
Jairo, o chefe da sinagoga. A religião instituída da época de Jesus. A religião, a sinagoga, não pôde dar a Jairo aquilo que ele precisava. Essa religião estava doente. E a filha de Jairo, emblematicamente doente, ao ponto de ter ido à morte. Mas Jesus vai com ele. Jairo suplica e Jesus vai com ele. Jesus anda e se comove com uma pessoa importante, uma pessoa extremamente proeminente na sociedade. E nesta caminhada, Jesus está cercado por uma grande multidão e no meio dessa situação, uma mulher lhe toca. Jesus também se comove com os simples, com os anônimos, com os excluídos socialmente, com os párias sociais. A mulher estava fora da sinagoga. A sinagoga a expulsou. Jesus a acolhe. Jesus faz aquilo que a religião instituída foi incapaz de fazer por esta mulher. Aquela religião estava falida. Jesus se compadece de todos, dos proeminentes socialmente e dos anônimos socialmente, daqueles que têm status, como Jairo, como daqueles que não têm status nenhum, como esta mulher com fluxo de sangue, que era considerada impura, sem nome, sem status algum. Jesus tem compaixão profunda por ela, porque Jesus ele tem compaixão pelos doentes, pelos enfermos, por aqueles que se sabem necessitados. Jesus se apresenta a essa mulher acessível para aquilo que ela busca. Jesus é aquele, irmãos, que cura corações, que cura a alma. Eu creio que a maior ferida na vida desta mulher era a ferida que ela trazia na sua alma. Aquele coração partido, dilacerado, esquecido, escanteado. Jesus ali foi um refúgio para aquela mulher fraca e oprimida. Jesus é o consolador dos aflitos. Jesus é o melhor amigo dos enfermos. Jesus é o lugar aonde gente enferma encontra a cura. Gente que não tem paz encontra paz. Gente em pecado encontra perdão. Gente sem salvação encontra salvação. A vida daquela mulher estava estralhaçada e foi completamente mudada pela vida de Jesus, apenas pelo toque. Esse texto está nos apresentando quem é Jesus. Eu e você vivemos num mundo tumultuado, um mundo cheio de tribulações, um mundo enfermo. Os fracos, irmãos, deste mundo são mais numerosos do que os fortes. E Jesus aqui, ele se apresenta como um amparo para essa grande multidão doente e enferma. Jesus, ele está cercado de muitas pessoas e Jesus quer mostrar quem ele é. Como eu disse, o centro desse texto não é Jairo. O centro desse texto não é a mulher. O centro desse texto não é Pedro, não é Tiago, não é João, é Jesus. O que este relato põe em evidência, mais uma vez, é a pessoa de Jesus Cristo. Quem é Jesus? É a grande pergunta do Evangelho de Marcos. Rapidamente, vejamos 4 aproximações que estas histórias nos apresentam acerca de quem é Jesus. O primeiro aspecto é que Jesus Cristo é aquele de quem só podemos nos aproximar com o coração. Precisamos ter olhos no coração para ver Jesus. Precisamos que o próprio Deus abra a nossa mente, abra os nossos olhos para nós enxergarmos Jesus enquanto Messias, enquanto aquele que traz nas suas asas a cura.
Nós lembramos de Isaías, quando dizia do povo de Israel que se aproximava de Deus com os lábios, mas o seu coração estava longe. Como nos aproximarmos de Jesus? O verso 24 fala que uma grande multidão comprimia Jesus. E o verso 24 fala que Jesus estava indo com Jairo, e uma grande multidão o seguia comprimindo. A multidão comprime Jesus, mas só uma pessoa, insignificante, em meio a toda aquela massa que o esmaga, consegue estabelecer um contato justo com Jesus. Para todos, esta mulher era insignificante. Para Jesus, não. Para Jesus, essa mulher não tinha nada de insignificante. Todos tocavam em Jesus, mas só uma mulher o tocou com fé. Foi uma mulher alijada socialmente, uma mulher doente, desesperada, uma mulher com a vida estralhaçada, uma mulher sem poder adorar no templo, uma mulher sem condições de viver em comunidade. Foi esta mulher que verdadeiramente tocou em Jesus. Muitos seguem a Jesus por curiosidade. Muitos vêm à igreja por curiosidade. Muitos querem abraçar o Evangelho como uma moda gospel. Essa mulher seguia Jesus com um coração diferente. Essa mulher seguia Jesus sob um profundo senso de sua necessidade e com uma fé que só Jesus poderia contemplar. Muitos vêm à igreja, centenas chegam-se à mesa do Senhor e inclusive tomam a ceia. Multidões cantam nas igrejas. Porém, quantos têm recebido a graça de Jesus Cristo, a bênção do Senhor Jesus, a virtude e o poder de Jesus? Quantos têm se aproximado de Jesus com o coração, com fé, sabendo-se extremamente necessitado de sua ajuda? Muitos vão à igreja por novidades, uma nova moda, uma nova visão, mas quantos vão à igreja procurando de fato encontrar Jesus, ouvir a voz de Jesus, receber de Jesus aquilo que é capaz de acabar com a nossa miséria? Sempre que eu venho à igreja, antes de sair de casa, eu oro: Deus, fala comigo, abençoe a minha vida, que eu não saia da tua igreja sem a tua bênção. Abençoe o pastor que estará pregando. Abençoe para que a mensagem fale ao meu coração, transforme a minha vida. Precisamos ter as motivações corretas para nos aproximarmos de Jesus. Só quem sabe que não existe outro recurso se aproxima de Jesus com fé. Só quem sabe que não existe dinheiro que compre aquilo que eu preciso se aproxima de Jesus com fé. Só quem sabe aquilo que nenhum homem pode me dar, aquilo que só Jesus pode me dar, se aproxima dele com fé. Só quem se sente pobre e necessitado se aproxima de Jesus com fé e recebe de Jesus o seu toque especial. Irmãos, essa mulher se aproximou de Jesus com o coração e a alma, com aquilo que lhe sobrava, o caco da sua vida. Ela se aproximou-se de Jesus sem nada. A única coisa que ela tinha era a fé. E até mesmo a fé que ela tinha, ela não a teria se Jesus não lhe tivesse dado. Mas nada movia essa mulher senão a fé. A fé era a última coisa que lhe restava. Veja, lá em Salmos, capítulo 51, o versículo 17, o salmista fala: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado,
coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, Deus. Esse texto nós temos um paralelo em Isaías, no capítulo 57, no verso 15, quando ele nos diz: porque assim diz o alto e sublime, o que habita a eternidade. Vejam o contraste, irmãos. Aquele que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas, como diz alguém, graças a Deus pelos mas que tem na Bíblia. E esses mas são extremamente interessantes. Mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Esse era o estado daquela mulher. Aquela mulher estava contrita, com o espírito abatido, com o seu coração como se fosse o coração de um morto, alguém que já não tem nada a oferecer e necessita de tudo. Veja o que esse texto de Isaías nos diz, que Deus é santo e que Ele habita no alto e santo lugar. A expressão lugar é apenas um acréscimo que nós temos na língua hebraica para dar sentido à frase. Deus habita. A natureza de Deus é habitar. Deus habita em relação à Trindade, mas Ele também habita com. Deus quer habitar em sua família, em seus filhos. A sua habitação equipara-se à sua própria natureza. E isso, irmãos, é uma das coisas mais extraordinárias que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Deus habita no lugar alto, santo, de onde nós não podemos nem mesmo nos aproximar, mas Deus também habita em nós. Habita com o contrito e abatido de espírito. Essa expressão contrito é uma expressão muito cara para Isaías. Quando ele usa essa expressão em Isaías 53, quando ele fala do servo sofredor, e a expressão ali para contrito é a expressão esmagado pelo sofrimento. Essa mulher estava esmagada pelo sofrimento. E aqui o termo, ele se refere àqueles que estão esmagados pelos fardos e ataques da vida, uma referência ao sofrimento dos justos, mas diz ainda abatido, humilde, ou seja, habitando as camadas mais baixas. Mas o Senhor, graças a Deus, não tem a intenção de deixar estas pessoas na mesma situação que elas se encontram. Por essa razão, Jesus ele quer dar um novo ânimo, ele quer dar vida a essa mulher humilhada e esmagada. Essa mulher estava assim, irmãos, esmagada e humilhada pela sua própria condição. E aquela mulher se aproximou de Jesus com o coração contrito e quebrantado. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa é a oração do salmista. Essa mulher estava impura, uma pária social. Jesus se aproxima dela. Se um judeu tocasse numa mulher com fluxo de sangue, ele ficava impuro, mas Jesus não ficou impuro. Se essa mulher tocasse em Jesus, Jesus ficaria impuro da mesma forma, mas ele não fica impuro. Jesus, como judeu, não poderia tocar nela e essa mulher também não poderia tocar nele. Mas esta mulher toca em Jesus e ela não é, de forma alguma, ignorada por Jesus.
ela é purificada. Queridos, essa é uma história interessante. Todos os protocolos religiosos aqui são quebrados. Jesus ele está, de alguma forma, criticando a religiosidade farisaica, externa, cenográfica, teatral. E Jesus aqui critica uma religião que não cura, que não salva, uma religião estéril. Jesus, irmãos, é aquele de quem só podemos nos aproximar com o coração quebrantado e contrito. Mas, em segundo lugar, Jesus Cristo é o lugar para se achar a cura e a paz. A cura e a paz. Essa mulher estava há 12 anos procurando paz para o seu coração. Bastou que a pessoa certa, durante um instante de tempo, estivesse diante dela para que ela a tocasse e ficasse curada. Tudo aconteceu num instante. Vejam o verso 29. Foi num instante, imediatamente. Ela se sentiu curada do seu mal. O versículo 34 tem uma expressão muito bonita. Veja aí na sua Bíblia. Jesus diz a ela: filha, filha, vai em paz e fica livre do teu mal. Filha, vai em paz e fica livre do teu mal. E ele diz: a tua fé te salvou. É interessante porque às vezes Jesus fala que a fé curou e a fé salvou. Na língua grega, a palavra curar é a mesma palavra para salvar. E a mesma coisa nós encontramos na língua hebraica. Na língua hebraica, a palavra para curar é a mesma palavra para salvar. Porque quando Jesus cura, ele cura o corpo e ele cura a alma. Ele salva a pessoa da sua enfermidade, mas salva também a sua alma. Jesus abençoa a pessoa integralmente, no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. E Jesus chama essa mulher de filha. Jesus a restaura socialmente. Ela estava isolada, ela estava fazendo parte de uma situação inóspita a ela, fora de tudo aquilo que a sociedade podia lhe dar e lhe proporcionar, ela estava excluída. A expressão filha, na língua original, é a expressão minha filha, uma expressão íntima, carinhosa, demonstra aceitação, acolhimento daquele que veio nos tornar filhos e filhas de Deus. Aquela anônima, irmãos, é a única mulher no Novo Testamento que nós vamos encontrar Jesus a chamando de filha. Nenhuma outra mulher Jesus chama de filha. Apenas esta mulher. E Jesus diz para ela: vai-te em paz. Quer dizer, fique livre da sua aflição, fique livre do seu medo. A mulher, quando se aproxima de Jesus, Jesus pergunta quem lhe tocou. Nos diz o texto que a mulher estava trêmula, morrendo de medo. Há uma tradução oriental para esse versículo muito interessante. Em um dos comentários, estudando esse texto, a tradução diz assim: vai e assenta-te com doçura no teu coração. Que tradução interessante esta tradução oriental. Vai e assenta-te com doçura no teu coração. Irmãos, essa paz não tem dinheiro que pague. Essa paz não tem cartão de crédito que pague. Aonde nós temos procurado paz para a nossa vida? Aonde temos procurado cura para a nossa alma, muitas vezes doente? A Bíblia ela nos fala de uma sociedade doente, uma sociedade enferma e ansiosa.
É a sociedade que nós vivemos, mas a Bíblia nos ensina a procurarmos Jesus para a nossa ansiedade. Eu sou uma pessoa muito ansiosa e talvez essa minha ansiedade tenha me feito me aproximar cada dia mais de Jesus. E quanto mais próximo eu estou de Jesus, menos ansioso eu fico. Há um texto em João, no capítulo 14, verso 17, quando ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus é chamado de o príncipe da paz. Jesus é o lugar certo para nós encontrarmos paz e cura. Mas em terceiro lugar, Jesus é aquele que nos procura para um encontro pessoal. Jesus é o Jesus do Marcos, Jesus é o Jesus da Maria, Jesus é o Jesus de José, Jesus é o Jesus dessa mulher hemorrágica. Jesus, ele quer ter um encontro pessoal conosco. Essa mulher, embora curada, Jesus não a deixa ir embora. Jesus antes quer que ela confesse publicamente a cura do seu mal. Jesus havia marcado um encontro com essa mulher. Não é ela que vai atrás de Jesus, mas é Jesus que já tinha marcado um encontro com ela. Não é ela quem procura Jesus, foi Jesus quem se deixou achar por ela. Ele diz: quem me tocou? Quem me tocou? E eu fico pensando na mente daquela mulher quando Jesus fala: quem me tocou? Quantas questões, situações naquele momento aquela mulher não poderia estar pensando quando Jesus diz: quem me tocou? E Jesus continuava a perguntar, conforme nos diz Lucas: quem é que me tocou? E a multidão continua negando e dizendo: todos te tocam, Jesus. Como é que o Senhor quer saber quem te tocou? Em Lucas 8,45, nos diz: e negando todos, disse Pedro, e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem me tocou? Jesus, porém, continuou a olhar para a multidão para tentar achar quem lhe havia tocado. No verso 33 de Lucas 8, fica nítido, quando ela considerou antes de revelar-se, ela sabia que havia contrariado a lei indo até Jesus em meio à multidão. A mulher estava ciente de que havia ocorrido com ela, era algo que lhe colocava numa situação difícil, porque ela tocou em muita gente. Muitos poderiam pensar: quem essa mulher acha que é para ficar no meio da multidão? Uma doença pública, mas Jesus queria que a sua cura fosse pública. Se a vergonha era pública, agora Ele quer que a honra e a glória sejam públicos. Jesus sabia quem era a mulher. Ninguém precisava lhe contar, mas Jesus queria que todos soubessem quem Ele era. Jesus é o centro da atenção e não a mulher. Por isso Ele pede para a mulher se manifestar publicamente. A misericórdia a alcançou. Jesus, ao perguntar para ela quem me tocou, Jesus quer dar à mulher um rosto. Jesus quer dar à mulher um nome. Jesus quer dar à mulher uma posição de honra na sociedade. Jesus quer colocá-la novamente em evidência. Ela era uma anônima. Jesus quer que ela saiba que o maior milagre é o contato estabelecido por Jesus com o ser humano. Jesus quer que ela saiba que quem a curou foi a sua fé, não foi simplesmente o toque nas suas vestes. Jesus procura aquela mulher que há muito tempo não tinha um toque pessoal na sua vida.
Jesus procura aquela mulher que durante muito tempo nunca mais tinha sido tocada por causa da sua impureza. Jesus sabia o que significava para essa mulher ter um toque especial, ter um toque pessoal. E é nesse encontro pessoal que ela é integralmente curada. Curada do seu medo, curada das suas dores, curada da sua alma. Jesus quer que a multidão saiba quem Ele é e não quem a mulher é. Jesus nos mostra que Ele quer se relacionar conosco pessoalmente. Jesus é um Deus que cura, e Ele cura não só o corpo, mas também a alma. Jesus é aquele que nos torna puros aos seus olhos. Jesus nos mostra que Ele é aquele que tira de nós toda a nossa ansiedade, cura o corpo, cura a alma, cura o espírito, traz paz ao coração aflito. Marcos está nos mostrando quem é Jesus. E por fim, não menos importante, mas concluindo, em quarto e último lugar, Jesus Cristo, Ele nos ensina que a maior riqueza da graça é a fé. Nunca se esqueça disso. Jesus nos ensina que a maior riqueza da graça é a fé. Foi tão somente a fé daquela mulher que a fez se aproximar de Jesus. E eu diria uma coisa para os irmãos: essa mulher teve que ter muita fé para se aproximar de Jesus. Teve que enfrentar vários obstáculos, conforme nós já relatamos alguns deles aqui. O obstáculo do preconceito, ela era mulher e era impura. O obstáculo da multidão, como se aproximar-se de Jesus sem tocar na multidão, eu sendo uma mulher impura? E se alguém descobrisse, o que a multidão faria com ela? O obstáculo das críticas, como aquela mulher poderia sair de casa, sendo que todos os seus vizinhos a conheciam, sabiam quem ela era, sabia que ela tinha que ficar reclusa em casa. Como eles a viriam no meio da multidão? Como a multidão reagiria se a descobrisse? Além do sofrimento físico dessa mulher, ela tinha desesperança, desespero na sua alma. Ela não podia participar das festas religiosas, ela não podia nem mesmo participar ou ficar no átrio externo do templo junto com as outras mulheres. Uma mulher completamente escanteada. Somente uma fé verdadeira poderia fazer esta mulher vencer todos esses obstáculos e tocar em Jesus. Cristo tocou nesta mulher muito mais do que esta mulher ter tocado em Jesus. E Jesus disse para ela: vai, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. A fé, irmãos, de todas as graças cristãs, é a mais mencionada no Novo Testamento. Sabiam disso? A fé de todas as graças cristãs é a mais mencionada no Novo Testamento. Esses dois milagres, a cura da filha de Jairo e a cura desta mulher, põe no centro a fé. A mulher explica o milagre, a sua fé. Jesus chama pelo rosto da mulher, não apenas para que ela testemunhe a cura, mas para deixar claro que quem a curou não foi o simples toque, senão a sua fé. E eu termino dizendo que a fé dessa mulher em Jesus é aquilo que tirou essa mulher do isolamento, é o que fez essa mulher sair de casa, é o que fez ela tomar uma atitude, é o que fez essa mulher quebrar as leis cerimoniais, é o que fez essa mulher enfrentar a multidão, é o que fez essa mulher impura tocar num judeu, homem, Jesus.
É a fé que fez com que essa mulher fosse curada. Foi a fé que fez essa mulher confessar a verdade. Fé, na língua hebraica, como na língua grega, é esperança. E esperança, tanto na língua grega quanto na língua hebraica, é a certeza. Fé é a expectativa de que eu vou alcançar aquilo pelo que eu espero. Essa mulher se aproximou de Jesus com as mãos vazias. Ela não tinha nada para dar em troca da sua cura. A fé fez isso. É aquele que apresenta uma mão vazia e recebe tudo e não pode dar nada em troca. Pela fé vivemos, pela fé nos movemos, pela fé existimos. Pela fé que nós vivemos a carreira cristã. Pela fé superamos as crises, pela fé alcançamos a cura, pela fé alcançamos a paz, pela fé temos menos ansiedade, pela fé entramos no descanso do Senhor, pela fé nos aproximamos de Jesus. E eu oro como os discípulos oravam: Jesus, aumenta a minha fé. Que possamos, irmãos, em meio a essa nossa sociedade doente, encontrarmos cura para a nossa alma, para o nosso coração aflito em Jesus. Eu não sei qual o seu problema, eu não sei qual é a sua ansiedade, eu não sei por aquilo que você tanto tem buscado em oração ao Senhor, mas saiba que Jesus pode te dar. Aproxime-se dele com fé, peça a ele fé. Tem um salmo que eu gosto muito, um versículo apenas, o Salmo 147:3, que diz: só ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Que Deus te abençoe, que Deus dê a você aquilo que você tanto tem procurado. Procure em Cristo, que Ele te dê paz, que Ele te dê a cura, que Ele te dê a bênção que você precisa para a sua vida e para os seus queridos. Em nome de Jesus. Amém.